Um espírito antigo foi aprisionado há milhares de anos. Agora ele está de volta e um monge precisa lutar para impedir o fim do mundo. E esse é o filme A Oitava Noite e eu sou o EF, o Eremita Faminto. Então vem comigo e vamos recapitular. O filme começa contando sobre a lenda de um antigo mal na Terra que assombrava toda a humanidade. E ele possuía dois olhos, o vermelho que era da destruição e o preto que era da maldade. E achei vacilo isso. E depois de muitas pessoas sofrerem, Buda se preparou para lutar, mas ele conseguiu derrotar a criatura por pouco tempo e dividiu seus olhos imortais em duas urnas mágicas para que ninguém as juntasse, pois nesse dia a criatura reviveria e não haveria ninguém para impedir esse mal. Mas como sabemos que o ser humano gosta de fazer besteira, vemos um historiador chegando em um campo de pesquisa no meio do deserto, pois eles encontraram a localização da urna do olho vermelho e aquilo poderia mudar o mundo. Ele tentou mostrar para o mundo, pois aquilo provava que a lenda do Buda era verdadeira, mas através de alguns testes, eles disseram que aquilo era mentira, e nisso ele gastou todo o seu dinheiro e perdeu todo o seu reconhecimento tentando provar que era verdade. E sabemos que quando o homem não tem nada a perder, significa que tudo vai dar ruim, pois ele estava cansado da humanidade, então começa a fazer um ritual diferenciado, pois ele tentaria reviver aquele olho para que a lenda seja concluída, e nisso ele coloca um pouco de melado no olho que parecia uma pedra qualquer. O problema é que nada acontece e ele percebe que gastou a vida toda e caiu no golpe. O velho não aguenta mais e está quase se dando uma falecida de leve, quando ele escuta um barulho e o olho vermelho renasce e fica olhando para ele. Mas nesse momento o monge que estava em meditação sente um vento mais forte e aquilo era o sinal que a criatura estava voltando, pois a lenda diz que ela voltaria em uma lua de sangue e por acaso naquela noite isso estava acontecendo. Então ele vai até um quarto secreto onde estava uma estátua e embaixo dela estava guardada uma outra urna onde estava o olho preto. E galera, me pergunto por que nessas lendas as pessoas simplesmente não quebram o objeto e resolvem o babado. É só usar uma prensa hidráulica que tudo acaba. Vemos um trabalhador brasileiro se preparando para mais um dia na obra, e seus colegas ficam comentando que antes dele chegar ali, ele era um monge. O monge Juan chama seu assistente e ele estava em voto de silêncio há 2 anos, e ele só seria liberado quando ele encontrasse a paz no coração. E como ele estava muito velho e estava tossindo melado, então não teria muito tempo, e o leva até o quarto secreto e começa a contar sobre a lenda dos olhos, e diz que o olho vermelho renasceu e precisava passar pelos 8 escolhidos para se fortalecer, e no último dia o Sassá seria renascido, e a única forma de resolver aquilo seria acabando com um deles, mas eles só sabiam quem era uma dessas pessoas. Um caçador está no mato se preparando para fazer uma janta maneira de coelho, quando ele começa a sentir uma mão boba no ombro dele, e essa foi a primeira noite. Uau, que bonito corpo, ele realmente está me esquentando. E galera, é por isso que não dá pra viver no Oriente, no máximo um turismo mesmo, porque os espíritos possuem outra jurisdição. E vemos um casal que está no hotel depois de darem uma brincada de leve, quando o cara da floresta aparece possuído e acha que alguém vai dar uma falecida de leve. O jovem monge Xiong está dormindo e acorda no desespero com o velho mestre falando que ele deveria procurar o monge Raj, pois ele era o único que poderia resolver esse babado. E galera, o velho apareceu no escuro falando coisas esquisitas, eu já teria chegado na voadora, mas nesse caso não foi preciso, pois quando ele acorda, ele já havia falecido. Então agora Xiong precisa cumprir sua missão e ir para a cidade grande. A polícia está no hotel pois aconteceu um crime e muitas coisas foram destruídas, mas eles não conseguiam entender o que aconteceu, pois um homem chegou e atacou o casal, mas a mulher saiu viva e o homem estava chupado no canto, como se tivesse em decomposição, pois aquela era a segunda noite, então faltavam 6 dias para o fim do mundo e Xiong está passando por vários templos atrás do Raj, mas o pessoal não o via há muito tempo e Raj havia sido escolhido para fazer a passagem das almas falecidas, mas por um trauma em sua vida, ele deixou isso para trás, mas as almas ainda estavam atrás dele, querendo ir para casa. Xiong chega na estação de metrô e deixa seu papel cair, e quando percebe, roubaram sua mochila com a urna do olho preto dentro. Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. E ele vê uma mulher misteriosa. Trolhei!
E depois o detetive está quebrando a cabeça para entender o que estava acontecendo, pois aquela mulher do hotel apareceu falecida e dessa vez outra pessoa desapareceu. Então era o terceiro dia, e seu chefe estava querendo demitir seu irmão, pois ele estava com problemas na perna e na vista, e ele estava tentando negociar, pois ele era pai de família. O jovem monge encontra a casa do Raj e fica esperando e tenta contar o que estava acontecendo, mas Raj não quer saber, até ele contar que perdeu a urna, e do outro lado da cidade um motoqueiro vê uma jovem diferenciada em um túnel escuro e quer puxar ideia. Já avisei que vai dar merda isso. E do nada ela começa a se requebrar e acha que mais um virou boneco, pois ele seria o próximo corpo. E na cidade havia uma mulher muito conhecida que era chamada de Xamã Virgem, e é a mulher que pegou a urna do Cheong, e o espírito opressor está do lado de fora observando, pois ela seria um dos corpos para o ritual acontecer. Raj começa a lembrar o que seu mestre falou, e percebe que precisaria voltar à ativa ou o mundo acabaria, e pega seu equipamento de luta, e era um machado e algumas bolinhas tailandesas, e não quero nem imaginar o que ele vai fazer com esse espírito. Como assim? Não entendi. Ele leva o jovem monge para comer e ele estava muito animado, pois nunca tinha visto tecnologia e essas coisas normais da cidade, mas ele agia como se fosse uma criança, pois não sabia fazer nada, e Raj já estava ficando impaciente e ele mostra que precisava acabar com o último corpo, pois conhecia quem era a pessoa e seria a única forma de acabar com aquilo. E vemos que era a Xamã Virgem, e Raj começa a procurar pela cidade e as pessoas a conheciam, mas misteriosamente não sabiam onde ela ficava, pois havia uma magia impedindo de encontrarem facilmente. O detetive é chamado mais uma vez, pois mais um boneco foi encontrado chupado no meio do nada. E depois vemos que Raj precisava ir do outro lado da cidade e ele já estava bolado com Cheong e arranca o colar dele e diz para parar com aquele voto de silêncio, pois não servia para nada. E no dia seguinte eles vão até o McDonald's e o jovem fica olhando com maldade para uma mulher que estava no caixa. E me pergunto como os monges conseguem ficar com paz interior no meio do nada. Os dois se separam pela cidade para anotar a localização de todos os xamãs, pois um deles seria o escolhido, e Cheong está andando e encontra a casa da Xamã Virgem e do nada a porta se abre, e como ele é fofoqueiro decide entrar. E Raj está do outro lado da cidade, marcando onde foram encontrados os bonecos chupados, e o detetive o para, pois ele estava muito suspeito, e pede para ver sua identidade, mas não havia nada grave no seu nome. O problema é que ele pede para ver a mochila e Raj sai correndo, pois ele estava com uma camisa cheia de melado e seria difícil de explicar. Cheong está na casa da Xamã e vê o desenho na parede e percebe que ela seria o último corpo, mas ele fica olhando com maldade e não faz nada porque ele é gado de primeira viagem. O problema é que quando ele sai do local, uma mulher aparece rindo para ele e do nada se transforma, pois o bicho estava rodeando o local para garantir que ela estivesse pronta para o momento. O detetive está tentando entender quem era Raj e por que ele fugiu, e seu irmão diz que pelo sistema mostra que ele perdeu sua família em um acidente de carro e decidiu virar monge, mas depois de 12 anos ele deixou de ser monge e voltou para a cidade, e eles voltam no local que eles se encontraram, pois ele deixou cair o mapa com as marcações. O irmão do detetive entrega um talismã de proteção muito poderoso e ele não acredita nessas coisas e deixa guardado no bolso. Raj se encontra com Cheong e ele conta que viu uma mulher se transformar e a criatura estava cada vez mais perto de conseguir o que quer. E ele pergunta se teria uma outra forma de impedir aquilo sem ter que falecer a Xamã, mas ele diz que teria que fazer sacrifícios e o jovem fica triste e sai correndo para avisar que ela precisava fugir ou seria pega. Que é isso? A trairagem! E quando Raj está andando pela cidade em busca dela, o detetive o encontra e começa a correr atrás dele, e ele consegue chegar no local, e no momento que salvaria o mundo, o detetive o prende, achando que ele estava fazendo algo de errado. E galera, isso tudo aconteceu porque o jovem gado atrapalhou a brincadeira. Mal sabe ele que se o mundo acabar, ele não vai conseguir nada. Gado demais!
A criatura aparece e derruba o detetive, mas a criatura queimou a mão e ele percebe que aquele talismã realmente protegia. E Raj vai atrás da criatura, mas ela começa a se fingir de boa garota e pede ajuda ao irmão do detetive. Mas ele acaba caindo no golpe e o olho entra no corpo dele. E galera, se antes estava ruim, agora parece que piorou, porque nesse corpo Raj não tinha a mínima chance, mas como não era o corpo escolhido, ele estava apodrecendo mais rápido, e ele daria uma falecida, mas por sorte aparece um policial figurante e ele consegue fugir. Cheong está fugindo com a jovem, pois precisava mantê-la viva por causa das vozes da cabeça dele, e ele está enxergando seu monge em todo lugar, e ele a leva para um local afastado onde os monges ficavam. O problema é que ele estava colocando todos os monges em perigo, pois a criatura aparece e começa a falecer geral, e depois de meditar, Raj aparece e tentaria acabar com a criatura sem precisar acabar com a xamã, e começa a preparar uma armadilha na floresta com vários selos de proteção. Ele está preparado para tudo, pois não tinha nada a perder, e a criatura aparece e começa a falar o que faria com a humanidade, e ele diz que lutaria até o fim, até que ela começa a falar da família dele e diz que elas sofreriam na eternidade se ele não se falecesse. E galera, que merda foi essa? Não levou nem 5 minutos e já foi convencido. Ao invés de se falecer, ele atira na criatura, e os espíritos começam a sair, pois aquele corpo faleceria. Mas como haviam várias barreiras, ela precisaria de um corpo, então volta pro corpo baleado e vai atrás do Cheong para pegar um corpo jovem. Mas o detetive aparece na hora e o salva, mas mais uma vez ele é nocauteado, pois achou que aquilo era seu irmão. E agora sim Cheong daria uma falecida de leve, pois já estou angustiado com esse jovem fazendo besteira. E mais uma vez ele é salvo pelo Raj e tudo parece que deu bom. O problema é que o detetive acorda e dá um tiro nele achando que ele faleceu seu irmão, sendo que ele já estava possuído. E no final a criatura consegue entrar no corpo do Cheong e começa a destruir tudo, mas Raj faz um ritual e consegue transferir a criatura para o corpo dele e ele se sacrifica. E nisso vemos que agora o jovem monge virou o caçador que estaria protegendo a humanidade. A gente tá fudido! E galera, é por isso que estamos vivendo o fim do mundo, pois claramente ele não estava fazendo bem o seu trabalho. E esse foi o filme A Oitava Noite, e esses filmes orientais têm muitas loucuragens aleatórias, então precisei resumir legal isso aqui. Então deixa o like, se inscreve com o sininho ativado, pois esse deu trabalho. Agora vou nessa, obrigado a todos e... fui!